queridos, graça e paz. Hoje é o nosso primeiro dia do jejum de Daniel e eu sou o pastor Diego de Oliveira e tenho uma palavra para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de Daniel, no seu capítulo de número 1, no versículo de número 21, que diz que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Queridos, 4 reis passaram pela Babilônia: Nabucodonosor, o seu filho Beltesazar, também o rei Dário e o rei Ciro. O rei Ciro foi aquele que deu o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém. O que me chama a atenção nesse texto é que durante 4 governantes que passaram ali, 4 imperadores, Daniel permaneceu ali como um dos primeiros ministros da Babilônia, permaneceu governando em meio à Babilônia. E já no capítulo de número 1, a Bíblia nos fala sobre uma atitude de Daniel que fez toda a diferença durante esse tempo dele, que ele viveu na Babilônia, durante o tempo em que ele viveu na Babilônia. A Bíblia diz no capítulo de número 1, no seu versículo de número 8, que Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O rei Nabucodonosor deu uma ordem para Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, de que pegassem jovens que tivessem ali características para poder estar ali no seu reino, dentro do seu palácio, que estudariam durante 3 anos a cultura dos caldeus para então servir ao rei. E a Bíblia diz então que o rei determinou a comida deles, que eles iriam comer das iguarias do rei e beber do vinho do rei. Porém, Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E eu tenho uma palavra para você hoje. A palavra de Deus nesse primeiro dia de 21 dias de jejum é: decida no seu coração não se contaminar. Daniel decidiu. E o que é que você precisa de decidir que você ainda não decidiu? Porque o rei da Babilônia, que significa o governo deste mundo, esse sistema babilônico, ele quer determinar a nossa comida, ele quer determinar a nossa cultura, ele quer determinar o que vamos vestir, o que vamos assistir, as informações que nós vamos ter. Mas Daniel não deixou o rei determinar por ele. Daniel decidiu. O que você precisa decidir que você ainda não decidiu? E o interessante é que Daniel decidiu no seu coração. A palavra coração na Bíblia, ela se refere tanto à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas vontades, quanto também ao nosso espírito, que é o centro de todo o nosso ser. E a palavra para coração aqui, em que Daniel usou para escrever o seu livro, é em seu espírito, ou seja, em seu coração, ele decidiu. Eu entendo que existem pessoas que ainda não decidiram. Por que essas pessoas ainda não decidiram? Porque de fato elas não decidiram de quem é o seu coração. Talvez você se encontre assim, dividido, como o povo nos dias de Elias. A Bíblia diz que o povo cocheava entre 2 pensamentos. E por que esse povo cocheava entre 2 pensamentos? Porque esse povo estava dividido, porque de fato eles ainda não haviam decidido de quem era o coração deles. Deus está dizendo para você nesse primeiro dia: decida de quem é o seu coração, porque a partir do momento que você decidir de quem é o seu coração, vai ficar fácil de você decidir não se contaminar com as iguarias do rei. É interessante porque eram 4 jovens: Daniel, Misael, Azarias e Ananias, ao qual deram nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel foi chamado de Beltesazar. Eles não aceitaram esses nomes babilônicos, mas é o nome pelo qual a maioria das pessoas conhecem eles até hoje. Mas de fato, a Bíblia não diz que os 4 decidiram. A Bíblia diz que Daniel decidiu. Pastor, mas se os 4 não decidiram, o que houve? Os outros 3 se posicionaram diante da decisão de Daniel. Deixa eu te dizer algo. Existem pessoas que estão esperando você se decidir para se posicionarem. Talvez você está esperando um posicionamento das pessoas da sua casa. Mas essas pessoas estão esperando você decidir. O dia que você decidir, elas vão se posicionar. Talvez você está esperando um posicionamento das pessoas da sua célula. E elas estão esperando você decidir, porque de fato, o dia que você decidir, elas vão se posicionar. Talvez você está esperando um posicionamento das pessoas da sua equipe de trabalho, e elas estão esperando você decidir, porque o dia que você decidir, Daniel, vai ter os Misael, os Ananias e os Azarias que vão se posicionar. Eu decido e as outras pessoas são influenciadas através da minha decisão e elas se posicionam. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida.
nesse primeiro dia, se você decidir, as pessoas ao seu redor vão ser influenciadas e vão se posicionar. A Bíblia diz que eles acharam graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando eu decido, eu alcanço graça e misericórdia. A Bíblia também vai dizer no versículo de número 17 que Deus deu para os 4 sabedoria, conhecimento e entendimento. Isso mesmo, os 4 receberam sabedoria, conhecimento e entendimento. Mas a Bíblia vai dizer assim: mas Daniel recebeu também entendimento, conhecimento em todas as visões e sonhos. Ou seja, para os 4 Deus entregou 3 dádivas, mas para Daniel ele entregou 2 a mais, porque Deus sempre tem mais para quem decide mais. Talvez você conhece alguém que recebeu mais de Deus. E eu vou te pedir um favor: não fique com inveja dessa pessoa, porque se ela recebeu mais é porque ela decidiu mais. E Deus sempre tem mais para quem decide mais, para quem renuncia mais. Os 4 receberam sabedoria, conhecimento e entendimento. E a Bíblia diz: mas para Daniel, Deus deu entendimento em sonhos e visões, porque Deus tem sempre mais para quem decide mais. Que você possa tomar decisões importantes nesses 21 dias, que Deus te leve a tomar decisões importantes na sua vida. Que você receba mais de Deus. O que é que você precisa decidir? Que você está procrastinando? Nesses 21 dias é tempo de decisão. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.